Hoje eu vou ensinar você a como encontrar o seu sogro no seu mapa astral pela astrologia sideral. Então, se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo para o vídeo. O seu mapa astral é como um bolo dividido em 12 fatias e cada uma dessas fatias representa um familiar, um parente específico. Então a terceira fatia representa a casa 3, que vai representar o seu sogro, o pai do seu cônjuge. Qual é a personalidade dele? O que esperar da relação com ele? Como ele vai se comportar? É visto pela casa 3. Você precisa saber qual é o signo que está na casa 3. E para isso você precisa saber qual é o seu signo ascendente. E para saber qual é o seu signo ascendente, você precisa saber a hora que você nasceu. Você não vai conseguir achar o ascendente se não souber a hora que nasceu. Essa aula é específica para os mapas calculados pela astrologia sideral. Então, em 95% dos casos, o seu ascendente vai mudar do mapa tropical em relação ao mapa sideral. 95% dos casos, o seu signo ascendente vai mudar. Então, se o signo ascendente vai mudar, a tabulação inteira do mapa vai mudar. Então, essa aula é especificamente para o mapa da astrologia sideral. Então, caso você ainda não tenha visto o seu ascendente pela astrologia sideral, não saiba como é que é o mapa, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o tutorial em que lá eu vou ensinar o passo a passo de como você calcular. Nesse exemplo, temos o mapa do norte da Índia que é lido em sentido anti-horário. Qual é o ascendente aqui? O grifo é do Capricórnio. Então, se o grifo de Capricórnio está no mesmo quadrado que o número 1, significa que a pessoa tem Capricórnio na casa 1. Então, ela vai ter ascendente Capricórnio. Embora casa 1 e ascendente não sejam necessariamente a mesma coisa, mas é como se fosse a mesma coisa. Eu não vou entrar nesses pormenores. O signo ascendente é muito importante porque ele é o cartão de visita do mapa. Você assume a pele daquele signo como a sua personalidade mais imediata. Qual é o planeta que rege Capricórnio? É Saturno. Então, a pessoa com ascendente em Capricórnio, ela vai estar representada por nenhum outro planeta senão Saturno. Ela vai assumir a personalidade de Saturno. Ela vai agir como Saturno, pura e simplesmente porque ela tem ascendente em Capricórnio. Então, a casa 9 representa o seu pai. E isso pode parecer um pouco estranho para quem vem da astrologia ocidental. Porque você vai ouvir na astrologia ocidental que é a casa 10 que representa o pai. Só que na astrologia védica, não. Na astrologia védica é a casa 9 que representa o pai. Então, se você contar 9 casas de distância do ascendente ou da casa 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na contagem você vai parar na casa 9. Então, o signo que está aqui, o planeta que rege a casa 9, indica o seu pai, o patriarca. A casa 9 é a casa do patriarcado. Agora, existe o conceito de casas derivadas na astrologia, que é conhecido como Bhavat Bhavan na astrologia védica, que propõe o seguinte, que as casas têm um significado oculto. Isso é muito interessante porque indica que as casas podem ser lidas em vários níveis diferentes. Então, se a casa 1 representa você, o dono do mapa, a casa 7 vai representar o seu cônjuge ou o descendente. A casa em oposição ao ascendente é o descendente ou a casa 7. Então, o cônjuge vai ter um cartão de visita conforme o signo que cai na casa 7. Para o ascendente em Capricórnio, o signo em oposição é o caranguejo, Câncer. Então, o capricorniano necessariamente vai se relacionar ao longo da vida com pessoas com fortes características do signo de Câncer e da Lua.
Então, se você contar 9 casas de distância da casa 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na contagem você vai parar na casa 3. Então, a casa 3 representa o pai do seu cônjuge. Então, existe uma relação de complementariedade aqui. Se a casa 1 representa você, a casa 7 representa seu cônjuge. Se a casa 9 representa o seu pai, a casa 3 vai representar o pai do seu cônjuge, porque é a 9ª casa contada a partir da casa 7. Qual é o grifo que nós vemos aqui? São os peixes, é a constelação de peixes, o signo de peixes. Então isso significa que o signo que ocupa a casa 3 é peixes. E qual é o planeta que rege peixes? Para responder essa pergunta eu vou englobar todas as escolas de astrologia para não deixar sombras de dúvidas. O regente oficial, o regente antigo, o regente consciente de peixes é Júpiter. Porque Júpiter é visível a olho nu, então ele representa coisas conscientes de peixes. Só que peixes tem um regente inconsciente, que é o Netuno. Então, o Netuno rege coisas invisíveis de peixes. Só que ele é invisível a olho nu e ele é muito lento em comparação a Júpiter. Então, qual dos dois nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar sempre para a astrologia sideral, assim como para a astrologia védica, o regente antigo. Então, Júpiter vai reger peixes. Então, nós vamos eleger Júpiter como o planeta dispositor do signo de peixes e da casa 3. Então, quando eu falo planeta dispositor, é a mesma coisa que o planeta que rege peixes. É o planeta que rege a casa 3. Então, Júpiter é o dispositor da casa 3. Então, isso significa que o seu sogro vai ter características de peixes e vai ter características de Júpiter. Júpiter representa o sogro para uma pessoa com ascendente em Capricórnio. A posição onde Júpiter vai, de acordo com a casa, vai dar uma indicação do que esperar do comportamento do seu sogro. Então, se o seu sogro se você tiver o seu Júpiter na casa 5, indica que o seu sogro é uma pessoa cheia de opiniões políticas, porque a casa 5 representa opiniões políticas. Essa é uma das coisas que a casa 5 representa. Se você tem Júpiter na casa 8, pode indicar que o seu sogro é uma pessoa que detém muito poder e controle financeiro, porque a casa 8 indica finanças. Uma das coisas que ela indica. Agora, o signo onde Júpiter vai indica moderadamente como o seu sogro vai se expressar. Então, se você tiver Júpiter em peixes, significa que o seu sogro vai ter características de peixes, como, por exemplo, uma pessoa que é voltada para a espiritualidade, uma pessoa que tem práticas devocionais. Agora, o nakshatra, onde o Júpiter vai indicar cirurgicamente o comportamento do seu sogro. Existem 3 nakshatras no signo de peixes: Purva Bhadrapada, Uttara Bhadrapada e Revati. Vamos supor que essa pessoa aqui tenha o Júpiter em Uttara Bhadrapada. Então, isso significa que o sogro vai ter uma tendência a viver enclausurado, a viver distante da sociedade, uma pessoa sensível. E todo nakshatra tem uma divindade que o rege. E a divindade que rege o Uttara Bhadrapada é Ahirbudnya, que é o dragão aquático. Então, o sogro vai ter o comportamento de Ahirbudnya, ou dragão aquático. Você já deve ter ouvido falar que o Saturno, o planeta Saturno, rege o Uttara Bhadrapada.
então significa que o sogro vai ter uma característica de Saturno? Não é bem isso, porque o Saturno ele rege o Mahadasha de Uttara Bhadrapada. Não é o regente do Mahadasha que descreve a personalidade, é a divindade do Nakshatra que verdadeiramente descreve a personalidade do sogro. Então, divindade, a Rebudnia, é o que sustenta o mundo e ela está não preocupada com coisas supérfluas, mas com coisas que são verdadeiramente duradouras e longevas. Então, esse signo tem uma verdadeira necessidade de se apegar a coisas que são verdadeiramente longevas, que duram muito tempo, valores que duram muito tempo. Então, isso significa que o sogro vai ter uma característica de Rebudnia, uma pessoa que pode ter até um certo desdém com coisas supérfluas, com coisas superficiais, e um apego com coisas longevas. Uma pessoa enclausurada, sensível, uma pessoa que vive escondida, porque o dragão aquático ele é submerso embaixo d'água. Então indica uma personalidade muito escondida. Uma outra maneira de você analisar o comportamento do sogro é quais são os planetas que estão fazendo aspectos com Júpiter. Porque se o Plutão estiver fazendo uma conjunção com Júpiter, isso indica que o sogro vai ter uma característica plutônica. É uma pessoa que tem obsessão por domínio e controle, só que eventualmente vai descobrir que não tem controle sobre absolutamente nada, porque controle é uma ilusão. Então, aspectos, sobretudo conjunções com Júpiter, vai indicar uma outra parcela da personalidade do sogro. Uma outra coisa que você pode analisar é como está a casa 3 do seu nono mapa harmônico, que é conhecido na astrologia védica como Navansha. Qual é o signo que vai estar na casa 3? Pode ser um outro signo. Qual é o planeta que rege a casa 3 no Navansha? Qual é o signo que o planeta vai no Navansha? Qual é o Nakshatra? Qual é a divindade associada a ele? Isso é muito importante porque isso vai dar uma indicação de como vai ser o desdobramento da relação entre você e o seu sogro. O que esperar dessa relação? Qual vai ser a conclusão dessa relação? É vista pelo mapa Navansha. Você pode olhar trânsitos de planetas lentos em cima do Júpiter, como por exemplo Saturno, Rahu, Ketu, que vão indicar mudanças drásticas na sua relação com o seu sogro. Uma outra maneira é trânsitos de planetas dentro da casa 3, vai influenciar na relação com o seu sogro. Quando você passar pelo Mahadasha de Júpiter ou um Antardasha de Júpiter, vai ser uma outra época em que vão acontecer grandes mudanças na relação entre você e seu sogro. Então, necessariamente, para uma pessoa com ascendente Capricórnio, quando ela passar pelo Dasha de Júpiter, ela vai ter os temas da casa 3 ativados, porque o Júpiter rege a casa 3. Então, essas são maneiras específicas de você entender o que está acontecendo na relação entre você e o seu sogro, o que esperar dessa relação, quais vão ser os desdobramentos dela, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias e nos vemos na próxima. Obrigado!